Meu nome é Ari Froza, na verdade de origem italiana, com dois G de zebra, né? Frozza, né? Eu sou natural do oeste de Santa Catarina, de Concórdia. Bom, de qualquer maneira, sim, sou filho de agricultores familiares, e vim para o Paraná em 1983, e hoje eu trabalho então, na Prefeitura Municipal de Pinhais, na área de segurança alimentar e nutricional. Então eu venho hoje aqui agradecer, né, também o convite aqui do Conselho Regional de Nutricionistas, né, de ter essa oportunidade de apresentar aqui o trabalho realizado no município de Pinhais, nessa temática aí. Meu nome é Juliana Bertolin Gonçalves, eu sou conselheira do CAI, aqui pelo Conselho Regional de Nutricionistas CAI Estadual. Tenho uma experiência aí bastante, mais ou menos, em segurança alimentar, né? Então, mais ou menos 10 anos aí do CONSEA estadual e assim, sempre representando os nutricionistas, né? Então, representava antigamente, né, lá o município de Colombo, e aí com o tempo a gente foi representando, indo mais para a questão da categoria dos profissionais de nutrição, tá? Nutricionistas. E sou conselheira aqui do Conselho Regional de Nutricionistas também. Bom, meu nome é Marcos Andersen, né? Boa noite a todos e a todas, né? Dizer que é uma grande satisfação estar aqui com vocês hoje, né? Para conversar sobre algo fundamental, né? Que é a produção de alimentos, mas a produção de verdade. Isso que está ligado no meu entendimento à agricultura familiar. Sou engenheiro agrônomo, sou formado na Universidade Federal do Paraná. Em 1983, eu trabalhei 28 anos com agricultura familiar e há 6 anos estou na Secretaria de Saúde do Estado, na Vigilância Sanitária. Fui já conselheiro do Conselho Estadual, né, diretor do SEAS aqui no Paraná, sou diretor aqui do SENGE, do Sindicato dos Engenheiros, e, enfim. E agora coordeno na Secretaria da Saúde o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos. Na verdade, segurança alimentar e desenvolvimento rural, que, então eu como estou em Pinhais, né, e Pinhais, por incrível que pareça, é um município essencialmente urbano, 30 mil habitantes mais ou menos, né? Então, por essa circunstância, eu fui descobrir isso, mesmo morando em Pinhais, fui descobrir quando fui para a prefeitura, porque foi em 2009, em abril de 2009, nós estávamos ainda no período do governo Lula, com todas aquelas políticas, né, da agricultura familiar, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, do cooperativismo, do associativismo, sistema Cressol aqui no sul, né? Eu digo, não, vamos mandar bala, né? Chego lá, tem essa realidade. Então eu diria assim, vamos trabalhar o tema então, segurança alimentar e nutricional, que tem essa palavra, né? A expressão nutricional foi uma conquista do Brasil, né? Num seminário aí, foi do Brasil. Porque segurança alimentar, ela na verdade tem a ver um pouquinho com o histórico passado, quando se discutia estoques reguladores. Ninguém mais ouve falar disso, né? Estoques reguladores. Como hoje, do ponto de vista da globalização, com esse processo, né? Projeto Horta no Quintal de Casa. Então a gente criou, na verdade de Pinhais, assim, a estrutura das secretarias não tinha nenhum setor voltado para essa temática, né? Da agricultura, de discutir segurança alimentar. E no início da gestão, então o prefeito criou o Departamento de Agricultura e Abastecimento. Lá logo no início que ele assumiu, claro que talvez na negociação já, né, da mudança de gestão se discutiu isso. E quando eu fui para a prefeitura em abril, então o desafio que eu levei para a administração foi de trabalhar essa temática e começando com a horta no quintal de casa. E que não é nenhuma novidade. Eu falo, olha gente, nós não estamos aqui trabalhando com nenhuma novidade. Horta, minha bisavó que eu conheci, né, já tinha, né? Horta, então é uma coisa que acompanha as famílias e isso precisa estimular a nível urbano. Então o papel assim de quem está nessa área da nutrição, que é uma área que nos complementa, né, dentro da temática da agricultura urbana,
de aprofundar essa discussão aí. E a Prefeitura apoia, então, as famílias com 2 ações no ano, uma no primeiro semestre e uma no segundo semestre, fornecendo mudas de hortaliças e adubo orgânico, né? Isso tudo é feito licitação, a Prefeitura não tem processo, é feito licitação e a Prefeitura fornece, então, para as famílias faz o pré-cadastro na assistência social e nós depois com o pré-cadastro visitamos a família para verificar a área, conversar com a família, levar material. E aí nós temos uma cartilha que eu não tinha suficiente para trazer para todos, mas vou deixar aqui são 5 exemplares, né, para o conselho. Aí fizemos uma cartilha de orientação, que para muita gente não precisa, né, mas tem muitas pessoas realmente que têm dúvida. E a dificuldade que a gente percebe assim, então, né, para quem vai estar nos municípios, né, nessa relação, nessa discussão da segurança alimentar. Então assim, a gente percebe, principalmente a área de vocês, né, de nutricionistas, algumas colegas aí, Almirante Tamandaré, mesmo Colombo, né, naquela época, aí Piraquara, é uma dificuldade, porque o gestor público falou desse tema aí e simplesmente ignora, né, entende? Ignora, desconhece, acha que não é importante, coisa assim. Então essa temática, né, ela já estava presente, pelo menos, em algumas pessoas, né, e na composição do secretariado também, né, de 11 secretarias, né, não eram todas, né, mas assim, um pouco essa questão, né, como é que você vai trabalhando ela do ponto de vista de uma identidade, então o tempo aí, né, dessa identidade que você tem do ponto de vista do compromisso, né, e tinha o governo federal que trabalhava essa temática, então isso tudo foi facilitando, né, foi facilitando esse trabalho que a gente com a agricultura familiar, entender a importância de alguns programas que tinha do governo federal que fortalecia o papel da agricultura familiar, que era, por exemplo, o programa de aquisição de alimentos, né? E era repassado aí para as entidades assistenciais, e que hoje, infelizmente, né, está praticamente acabado esse programa, né? Então, o que enfraquece bastante essa temática aí. E tem as feiras, esse é um outro desafio, que são as feiras de produtos orgânicos, né? Curitiba aqui é privilegiado, acho que já tem umas 12 ou 13 feiras dessas aí, né? Pinhais nós tentamos, acho que por essa circunstância, até pela proximidade de Curitiba, não conseguimos viabilizar a feira em Pinhais, estamos ainda correndo atrás disso, discutindo essa temática da relação, né? De fortalecer, então, o grupo de agricultores familiares da região metropolitana, do ponto de vista dessa perspectiva de você poder ter uma segurança maior, né, das pessoas, com essa temática de discutir da contaminação dos alimentos por veneno, né, dos ultraprocessados, você faz todo um fatalismo em cima dessa questão da alimentação, e as pessoas querem alternativas, as pessoas buscam alternativas, né? Então, de como tentar aproximar esse desafio da temática da segurança alimentar e nutricional com o papel da agricultura familiar e com a questão dos espaços a nível urbano, né, de como você perceber, de potencializar aquilo que as pessoas já faziam, né, antes de virem para a cidade, e buscar as alternativas, que hoje até em apartamento o pessoal já tem assim, propostas, né, de como você viabilizar alguns espaços, enfim, eu acho que em Pinhais, então, nós trabalhamos isso aí bastante. E claro que essa questão da segurança alimentar e nutricional, e vocês que estão na área, estão nesse tema aí, vejam as nossas contradições. Esse tema nem entrou na Constituição de 88, né? Foi uma conquista lá em 2010, numa emenda constitucional. E o secretário era um advogado, muito gente fina, e então eu tinha facilidade de conversar com ele. Então nós fomos fortalecendo, e na lei então aparece lá que a Secretaria de Governo é a secretaria responsável pela política de segurança alimentar e nutricional. Então isso é importante estarem percebendo essa relação. Então isso é uma coisa que em Pinhais a gente tem tido facilidade de fazer material de informação para distribuir para a população, né, de informação. Esse cartilha aí, fizemos o plano municipal. Nós fomos o primeiro município do Paraná a elaborar o plano municipal, fazer o lançamento num evento em Pinhais, etc e tal, né? Entregamos em mãos o Guia Alimentar para a População Brasileira. Eu acho que é um documento bem conhecido de vocês, né? O Guia Alimentar, quem conhece o Guia Alimentar para a População Brasileira?
Isso aí, muito bem, gente, boa. Entende? Então esse documento aí, ele circula mais no âmbito da saúde, né? Mas eu sempre implicava com isso, gente, eu quero esse negócio aí na minha mão. Entende? Onde é que tem isso aí? Então a Regina Lang, conhece a Regina Lang? Ela... de qualquer maneira ela me presenteou com um exemplar aí. Mas nós fizemos o seguinte, trabalhamos em Pinhais uma cartilha de 52 páginas. Com base no guia alimentar, e nós fizemos 2.000. Conseguimos aprovar em dezembro de 2013 a lei criando os componentes do CISAM, que é o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, dia 13 de dezembro de 2013, aprovada a lei. Então, hoje Pinhais tem a Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Temos o Conselho, a CAISAM, fizemos a conferência e temos o plano, né? E claro, todo o trabalho que a gente faz lá é mandando bala contra o veneno, né? Que é uma dificuldade de discutir o próprio modelo, né? Então você trabalhando a horta no quintal de casa, se tem uma família que aplica veneno, ela já é suspensa do programa. Então esse é um desafio assim rápido, né, de tentar situar assim um pouco do trabalho de Pinhais, mas é essa questão do ponto de vista urbano, de como a gente colocar essa temática da segurança alimentar, da produção, do uso do espaço que tem nas residências, voltado para essa temática aí. Esse é o grande desafio que nós estamos trabalhando, né? A primeira tarefa que eu fiz assim foi de começar a perceber, identificar pessoas, né, próximas dessa temática. Então eu encontrei alguns colegas realmente da educação lá que já tinham uma relação com o Conselho, com a Silvia Rigão, etc e tal, circulado, né? Aí, eu acho que lá no final de 2009, eu organizei um time aí com até a Secretaria de Obra, Educação, Saúde, e fomos no assentamento contestado, ali na Lapa. Gente, nós estávamos umas 15 pessoas, pareciam crianças. Foi muito bacana, entende? Para quebrar isso, porque nós estávamos começando a discutir a chamada pública para alimentação escolar. A chamada pública, né? Então, na verdade, as nutricionistas da educação em Pinhais é um município privilegiado, porque o Estado tinha uma, né? Tinha uma, nós temos 5 agora. E depois levei as meninas também, a nutricionista ali para a propriedade do Marfim, Bocaiúva do Sul e do Dário, né? Que também estão na feira, isso já em 2010, né? Entende? E aí o desafio. Aí a autorização lá para a chamada pública tinha que passar pelo jurídico. Aí Adriano um dia me deu, Adriano Deloy, né, me ligou, Ari, olha, eu não sei se o advogado vai aprovar esse negócio aí. Eu disse, Adriano, deixa comigo. Fui lá na procuradoria, falei com o procurador, que é um pernambucano, uma gente fina, um senhor de idade lá, o cara é fã do nosso trabalho. Digo, ó, tá assim, peguei o advogado lá, botei no carro, sabe para onde é que nós fomos? Na Lapa. Porque eu sabia que na Lapa já estavam fazendo a compra de produto da agricultura familiar para alimentação escolar. Era uma mulher lá que coordenava, e o Bueno, que hoje está na Secretaria da Agricultura e do Estado, né? O Bueno era um agricultor, que era presidente de uma associação, a Lacovecchia, né? E eles que estavam, fui com o advogado lá, pá, olha aí, tal, beleza, né? Beleza. Então já no segundo semestre de 2010 começamos a chamada pública para compra de produto da agricultura familiar orgânica, só. Eu vim numa audiência pública na Assembleia, depois não sei que ano, que foi 2011, um agricultor lá de São José do Pinhais se queixou lá na audiência pública, porque Pinhais não consegue participar, não sei o que, né? O Rini estava na mesa, até, estou dizendo, não, o Rini que era o delegado do MDI, né? Aí eu fui no microfone e disse, olha, o negócio é o seguinte, lá em Pinhais não queremos saber de veneno para as crianças, né? Tem que trocar assim, né? Entende? Porque é complicado. Então, felizmente, assim, a gente tem um time bacana lá. E as nutricionistas, olha, a gente fica. E assim, uma provocação que eu faço até para o pessoal e entender um pouquinho do papel dele, né? O papel do FROSA é um papel importante não só para os municípios, estados ou órgãos públicos, né? O papel dele de fomentador de questões ligadas à segurança alimentar, para a gente é muito importante, né? Então, para o nutricionista que souber entender, né, esse processo do sistema segurança alimentar como base, para que a gente possa estar incluído, né, a gente esteja incluído dentro da fomentação e formação de políticas, é espaço-trabalho. Né? Então imagine quantos espaços de trabalho em Pinhais, por exemplo, quando todo esse movimento acabou acontecendo, eram 3 nutricionistas.
Toda a questão do sistema fez com que esse crescimento de contratações acontecesse. Né? Então, não só na questão pública, porque as ONGs também contratam nutricionistas que trabalham com essa temática. Né? É uma temática muito ampla. Né? Desde a questão da saúde, da questão do abastecimento, você estava lá no planejamento, né? E teve sorte de ter nutricionistas também sensibilizados para o tema, que é algo que a gente tem buscado, nutricionistas que estejam sensibilizados com o tema e que conheçam um pouco desse processo, que a gente não quer que tenha mais volta, que a gente quer que continue, que a gente consiga ter esse pensamento da alimentação limpa, né, segura, da segurança alimentar, não só da higiene do alimento, mas sim da origem do alimento. Eu acho que pra gente é um orgulho ter nutricionistas que tenham essa visão. E a gente quer cada vez mais pessoas nesse plano. Os nutricionistas, boa parte do seu conhecimento, né, das suas orientações, enfim, do seu espaço de trabalho é com a matéria-prima que vem da agricultura, né? E essa é a qualidade dessa matéria-prima, que eu acho que é a qualidade, a forma como está sendo produzido esses alimentos, que será o grande desafio, tanto, né, dos agrônomos, ou quem está ligado à produção diretamente, como quem vai trabalhar depois com esses alimentos, né? Então, eu não vou abordar esse aspecto da política de segurança alimentar e nutricional, que é o acesso, né? O acesso, até porque esse alimento que é produzido com essa tecnologia que contamina o alimento, né? E contamina mesmo, né? O alimento, ele passa a ser uma fonte de doença e não uma fonte de saúde, né? Esse alimento que deveria ser combustível, né, vamos dizer assim, para que a vida continuasse, ele tem sido um fator de trazer doenças para as pessoas. Por quê? Por causa da tecnologia, da forma com que ele é produzido, né? Hoje, os produtos de origem animal estão contaminados com hormônios, antibióticos, com agrotóxicos, né? Os alimentos de origem vegetal estão contaminados com metais pesados, com contaminantes biológicos, com contaminantes químicos, né? E a água, né, também está contaminada com tudo isso. Então, essa que é a grande preocupação, né? Esses alimentos, eles podem ser fonte de nutrição, mas não são fonte de saúde, né? E isso tem a ver com outro aspecto da política de segurança alimentar e nutricional, que é a soberania alimentar. Então, hoje, a nossa crise, a grande crise no aspecto da produção dos alimentos, tem a ver com a soberania. E aí tem a ver com os agricultores familiares. E tem a ver com a tecnologia com que nós estamos produzindo esses alimentos, né? Então, assim, quando você produz uma galinha, um frango, em 60 dias, em que todas as condições ambientais, né, temperatura, umidade, luz, né, os alimentos que eles recebem são alimentos que estão contaminados de antibióticos e muitas vezes hormônios, né? No espaço de 1.000 metros quadrados você produz 12.000 aves, esse alimento não pode ser bom, né? Não pode ser coisa boa, né? E na mesma situação quando a gente pega os alimentos de origem vegetal, né? Essa é uma tecnologia, né? Então, os alimentos de origem vegetal, quando eles têm fertilizantes químicos, quando eles estão utilizados agrotóxicos, né? Depois, no processo de beneficiamento também são utilizados outros produtos químicos, esses alimentos não podem fazer bem à saúde, né? Então, o que tem a ver isso? Tem a ver com a tecnologia com que esses alimentos estão sendo produzidos. E essa tecnologia, para quem é da agricultura familiar,
ela expulsa, vamos dizer, ela retira esse agricultor familiar do espaço rural, né? Porque é uma tecnologia cara, é uma tecnologia concentradora de capital, é uma tecnologia em que ela pode ser substituída por mecanização, né? E os agricultores familiares que adotam essa tecnologia, ou eles estão fadados, né, ao insucesso, né? Pela experiência que a gente tem, né, o agricultor familiar, a lógica da agricultura familiar, ela não é uma lógica que é para utilizar maciçamente esses recursos tecnológicos, né? E aí vem o que a gente enfim, acredita, né, e é o que a gente tem tentado fomentar e estimular, é uma outra tecnologia de produção de alimentos e de animais, né? É uma tecnologia em que a soberania alimentar, né, a soberania alimentar no sentido de que os agricultores, eles também fazem parte da criação dessa tecnologia, ela respeita o meio ambiente, que é outro sistema que está em crise, né? Então, assim, só um dado, não sei se vocês têm essa informação, o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos, né? O Paraná é o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do Brasil, né? Nós temos uma continha aí, né? Pelo que é comercializado de agrotóxicos no estado do Paraná, cada paranaense, se nós fosse dividir pela população, cada um tem mais ou menos 12 quilos, equivalente a 12 quilos de agrotóxicos por ano. Em cima de si. Em cima de si, está exposto, né? Está exposto a 12 quilos de agrotóxico por ano. Então, assim, contamina o alimento, contamina quem trabalha diretamente com esse produto, contamina o ambiente, né? Então é uma tecnologia que quem é que ganha nesse processo? Contamina a saúde das pessoas, né? Quem é que ganha com essa tecnologia? Na produção animal é muito semelhante, né? Muito semelhante esse processo de contaminação do ambiente. Então, nós estamos começando, né, só mais outra informação. Hoje, a segunda maior causa de mortalidade infantil é malformação congênita e aborto, né? E não é em regiões, é no Paraná inteiro, né? Então, tem uma contaminação que é comum a todos os ambientes no Paraná inteiro. O que será? Né? Então essas são as perguntas que nós fazemos, né? E nós acreditamos que tem a ver sim com essa tecnologia, né? A nossa água está contaminada também, né? Porque com essa carga que é colocada no ambiente, isso vai parar em algum lugar, né? Vai parar na água, um dos locais que vai parar. Enfim, e a soberania alimentar tem a ver com esses aspectos, né? Nós temos uma nova tecnologia em que ela seja socialmente justa, ambientalmente correta, que faça com que os agricultores permaneçam nessa atividade e não venham para a cidade, né? Continuem na produção de alimentos, que é o que eles sabem fazer, né? E tenham domínio sobre esse processo. E tenham uma vida boa lá também, que é o grande desafio, né? Então, nessa conjuntura toda, hoje principalmente, as políticas públicas que existiam no sentido de ir nesse caminho, acabaram, né? Que seria política de crédito, algumas políticas de pesquisa, porque o conhecimento dos agricultores é importante, mas também a necessidade de que se faça pesquisa para desenvolver variedades específicas para cada região, né? Animais também que se adequem àquela maneira de criação, né?
Nós temos, o Paraná é um estado bastante diverso com relação a clima, solo, e a necessidade que nós tenhamos tecnologia, juntamente com o conhecimento dos agricultores, adequada para cada região, né? Então, essa questão das políticas públicas, nós tínhamos o governo federal que fomentava ainda, não, né, na quantidade que nós gostaríamos, mas tinha programas que fazia isso. O PAA era um dos programas, programa de aquisição de alimentos, né? Comprava a produção dos agricultores e dava alguma renda e fazia com que eles ficassem lá no meio rural. Acabou, isso não tem mais, né? A política de conversão para o modelo agroecológico. Então, essa tecnologia que nós estamos falando da soberania alimentar, né, no nosso entendimento, é a agroecologia, né? É a produção agroecológica que casa com esse processo de soberania alimentar, né? Que tem tudo a ver com esse processo de soberania alimentar. Então, essas políticas públicas, hoje, nós vivemos um revés, né? Por quê? Se naquela época nós tínhamos dificuldades com a reforma agrária, que também é uma das políticas que nem os filhos dos agricultores, as propriedades da agricultura familiar, elas têm uma característica que elas são pequenas, né? E os filhos, se eles quiserem continuar na agricultura, não dá para dividir a terra do pai que era pequena. Tem que ter outra propriedade para ele constituir a sua família e continuar produzindo. Então, qual é a política pública que tinha para isso? Reforma agrária. Não dá para nós termos pessoas aí que tenham 10, 15 mil hectares e pessoas que também produzem alimentos e 10, 15 mil hectares e utilizam essa tecnologia de contaminação dos alimentos e contaminação do ambiente para agricultores que produzem alimentos saudáveis, né? Seguros, mas numa propriedade pequena o filho dele não consegue permanecer na atividade, tá? Então, assim, esse aspecto da conquista da soberania alimentar, que eu acho que é um grande desafio, né? Para que os agricultores familiares continuem produzindo alimentos de uma forma que sejam alimentos seguros para nós, né? Então, assim, e tem outras políticas que tem que vir junto também, que nem hoje um jovem não permanece na agricultura familiar se não tiver internet lá no interior. Não é só a rede social, não é só para o jovem da cidade, né, do meio urbano. O jovem do meio rural também quer isso, né? Não é por causa que ele está no meio rural que ele está condenado a ficar no atraso. O jovem do meio rural tem os mesmos anseios que o jovem urbano. Ele tem direito à educação de qualidade, à saúde, né, ao lazer, à informação. Então, esse é outro grande desafio, né? Para a soberania alimentar, para que nós tenhamos os agricultores produzindo alimentos saudáveis, nós também temos que ter políticas que tragam isso ao meio rural, né? Vou falar um pouquinho agora de regulação sanitária, né? Nós, lá na Secretaria de Saúde, nós temos temos duas ações que têm a ver, uma com a segurança dos alimentos, né? Que é o programa de análise de resíduo de agrotóxico, que é desenvolvido em todo o estado do Paraná, né? Nós coletamos alimentos aí na alimentação escolar e coletamos alimentos nas unidades da Ceasa Paraná, que distribui alimentos para todo o estado, né? Quem sabe em um outro momento a gente vem apresentar os resultados. Os resultados são muito preocupantes, né? Tem alguns alimentos em que praticamente 100% das amostras que são coletadas, eles estão insatisfatórios. O que é insatisfatório? O resíduo encontrado está acima do limite máximo de resíduo permitido por lei, ou ainda, pior que isso, é usado um agrotóxico que não tem registro para aquela cultura, ou seja, não é feito dossiê toxicológico, não tem estudo de limite máximo de resíduo para aquele agrotóxico. Então, os problemas que isso pode causar à saúde são muito graves, né? E a outra ação que nós temos, nós discutimos boa parte do ano passado e uma parte desse ano, uma instrução normativa chamada 004,
E essa instrução normativa, ela permite, né, ela não flexibiliza, mas ela traz o que a gente tem chamado de razoabilidade da regulamentação sanitária para os pequenos empreendimentos, para os empreendimentos familiares, que processam alimentos de origem vegetal, porque de origem animal, infelizmente, não está sob a competência da Secretaria de Saúde. O processamento de alimentos de origem animal está sob competência do Ministério da Agricultura. Então, os alimentos de origem vegetal, né, e aí a gente inclui panificados, né, conservas, geleias, algumas polpas, né, massas. Então, esses alimentos, eles têm a ver com a tradição também, né, alimentar, né, desses povos aí que são da agricultura familiar e mantêm essa tradição alimentar. Então, nós criamos uma regra que tem o princípio da razoabilidade, porque a maioria desses alimentos tem um risco muito baixo, né, do ponto de vista do risco sanitário, de trazer algum problema à saúde das pessoas. E, enfim, esse regramento nós somos pioneiros no Brasil, né, no que diz respeito da regulamentação de uma norma federal da Anvisa chamada RDC 49, facilitando, né, o licenciamento sanitário, incluindo essas famílias aí no processo produtivo, né? Elas têm receita com a venda desses alimentos, podem participar do PENAI, das licitações públicas e com qualidade, né? E é aí que eu acho que também tem um espaço bastante importante para os nutricionistas acompanharem esse processo, a qualidade dos alimentos. Nós estamos privilegiando nessa norma o processo de trabalho, tá? E não a instalação sanitária, não é piso, não é parede, né? Não é o equipamento, mas é como é feito o alimento. Aí tem que ter manual da qualidade, tem que ter fórmula, né? Tem que ter rótulo, tá? Então esses aspectos que vão dar uma qualidade a esses alimentos aí. Acho que é isso. E assim, pegando o gancho, o desafio para os nutricionistas, né? Eu acho que é fundamental os nutricionistas saberem como é produzido esse alimento, né? Não adianta a matéria-prima, objeto de ação de vocês, é fundamental que vocês tenham conhecimento qual é a tecnologia, quais são os contaminantes, né? Qual é a origem disso, né? E não a origem só tecnológica, a origem social, né? Os aspectos ambientais, porque é isso, né, que faz a diferença. Se nós queremos uma política efetiva de segurança alimentar e nutricional, todos esses aspectos têm que estar contidos naquele alimento, porque senão nós não teremos efetivamente uma política de segurança alimentar e nutricional. Só para finalizar, então, né, eu também sou autor, né, da Lei Estadual do Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, juntamente com a professora Maria Tereza, exatamente da Universidade Católica, né? Como conselheiro, nós dois que elaboramos a lei, e o governador assinou. Tá? Isso. Marcos, a fala do Marcos, na verdade, o que traz pra gente, né, a questão do que a gente mais olha no nutricionista, a questão da vigilância, né? Eu sabia da obra aí, do sistema, né? E para quem não sabe, o sistema é a nossa base, né, enquanto trabalho, e também faz com que a gente também pense em quais são as prioridades de governo para que a gente possa trabalhar, né, os nutricionistas, enfim. Uma questão que ele falou aqui, que eu acho que é bem importante, é a questão dos rótulos, né? Então, se fala muito da questão da rotulagem dos alimentos. E a rotulagem dos alimentos, o Brasil historicamente tem várias falhas de rotulagem, né, de alimentos. E essa rotulagem de alimentos e essas falhas de rotulagem levam a vários problemas de saúde nas pessoas, né? Então a gente na nutrição ou como docente trabalha muito a questão da leitura, né? Esse alimento tem açúcar, tem glúten, né? Mas na verdade a questão do rótulo vem bem antes disso, né? Tem tantas outras questões que precisam estar incluídas no rótulo para que a gente possa saber da qualidade desse alimento, né? Então o processo todo do sistema nos faz pensar,
né? Então, o que a gente vai ter que colocar, precisa colocar como informação de origem do alimento que vem, né? Então, uma questão que também acontece bastante em alguns municípios é a origem do alimento orgânico, né? Ou eu vou comprar o alimento orgânico ou agroecológico de um local e vou pagar mais caro por esse alimento orgânico, né? Então, muitos municípios repensam, né? Eu vou comprar mais caro, eu tenho que fazer os 30% ali, exercer os 30% da alimentação escolar, mas tudo isso é aquilo que ele falou, não é o mais caro ou mais barato, é aquilo que tem mais vida, né? A questão do que tem mais, o que é mais social, né? Quando eu auxilio um agricultor familiar à venda, quando eu consigo fazer com que ele venda o produto dele para alimentação escolar na escola do lado da casa dele, isso é uma questão de inclusão social, né? E às vezes a gente fica muito, quando um nutricionista trabalha muito com a questão do preço, custo, né? Além do preço do custo, o que é mais fácil, né? E não vou mentir para vocês, trabalhar com agricultura familiar não é tão fácil, né? Porque a gente tem que trabalhar com várias vertentes que a gente não aprende na faculdade, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da vigilância sanitária, a gente fala de vários gargalos da vigilância sanitária que faz com que a gente não consiga ter a produção daquele alimento, né, daquele agricultor familiar, que agora tem graças a Deus tem graças a vocês, essa questão da legislação, e a gente não tinha essa possibilidade de venda, por exemplo, de um salame, né, que é feito, salame do animal, mas assim, o processo é um pouco nessa linha, né? Isso. Então, por exemplo, uma compota que um grupo de mulheres faz em um local, para essa venda ser efetiva, todo esse processo precisa acontecer. Então, a gente quer que isso nunca acabe, né, Prosa? A gente nunca mais tem essa questão de não ter de onde comprar, do agricultor familiar, da produção familiar, né? Enquanto a gente tiver isso, a gente tem que aproveitar e estimular. O estímulo à produção e à inclusão social. Porque como todos falaram aqui, né, a gente está falando de famílias que precisam da venda do produto que eles produzem ali no campo. Para que não tenha a saída deles do campo para a cidade, para que a gente não tenha mais, ou que a gente tenha aí a diminuição da agricultura familiar no Brasil, a gente precisa de política pública para a inclusão deles nesse processo, né? Então é um desafio importante, é algo que a gente precisa conhecer a fundo, tá? Por mais que a gente trabalhe na área clínica, por mais que a gente trabalhe na área de alimentação coletiva, acho que a Ana pode dizer, né, quantas vezes as pessoas perguntam, eu quero alimento orgânico no meu restaurante. Eu acho que uma dúvida que todo mundo talvez tenha é assim, como eu tenho certeza de que aquele alimento realmente é orgânico. Isso. Né? É algo que as pessoas têm as cestas que se vendem também. É uma pergunta isso? É uma pergunta. Então tá, existe uma lei federal que, então só uma comparação, então essa pergunta é danada, né? Porque assim, ó, aquele alimento contaminado, né? Aquele alimento cheio de agrotóxico e tal, esse não precisa de nenhuma lei, né? No aspecto de... Ele é produzido e vende por aí. Controles são poucos os estados, não, são poucos os estados no Brasil que fazem isso que nós fazemos. Na verdade, hoje no Brasil, deve ter 3 ou 4 estados que têm programas estaduais que nem esse que nós temos. O resto dos estados do Brasil não tem programas. Ou tem um programa em parceria com o governo federal, que o número de amostras é muito pequeno, né? Mas enfim, a questão dos orgânicos, agroecológico, biodinâmico, tem uma lei do Ministério da Agricultura que regulamenta isso, né? Todos os procedimentos, né, para ser caracterizado como alimento